pessoal, bem-vindos a mais um Tá na Mesa Clínicas Einstein. E hoje com um tema muito bacana, que acho que vai interessar muita gente, que é hipertensão. E melhor do que ninguém para falar de hipertensão, que é a Ju, que é uma chefe de cozinha, que a família toda é hipertensa, né, Ju? Eu sou a única que estou excluída desse grupo, eu e a minha irmã, que não temos hipertensão. Mas eu venho de uma família de obesos, na realidade. Então isso colabora bastante também com a questão da hipertensão. Ju, e é interessante você ter comentado a questão da obesidade, porque é um super fator de risco, né, para hipertensão, para doenças cardiovasculares. E quando a gente fala de prevenção, hoje vai ser muito legal também a mesa, porque eu trouxe duas parceiras lá da Clínica Einstein, que é a Naíra, que é nutricionista, e a médica de família, Lígia, também das clínicas, que a gente vai rolar um bate-papo hoje aqui, como que é importante não só cuidar quando já é hipertenso, mas como prevenir que isso aconteça. É que ela é uma doença totalmente silenciosa, né? E são valores elevados da pressão que a gente considera, isso existem várias referências, acho que não cabe entrar nesse mérito, mas aqui o que a gente considera são valores acima de 140/90, o que popularmente a gente acaba falando 14/9. Então, se você mede sua pressão e ela passa disso, vale procurar um profissional de saúde e confirmar, porque quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico, melhor. A hipertensão arterial, a gente consegue fazer o diagnóstico quando as pessoas fazem as medidas de forma corretamente. Então, uma das formas disso acontecer é indo com periodicidade no serviço de saúde ou em consultas médicas. É recomendado que pelo menos uma vez ao ano as pessoas saudáveis compareçam em consultas justamente também para verificar o valor da pressão. Voltando, quanto antes a gente fizer o diagnóstico, melhor. Uma coisa super importante que até a Ju falou, existem inúmeros fatores de risco para o desenvolvimento da pressão arterial. A gente sabe que ela é mais comum nas mulheres, mas a gente sabe que tem o fator familiar associado. Além disso, outra coisa muito importante são outros fatores de risco que a gente chama de modificáveis, como a questão da obesidade, consumo exagerado de sódio, que a gente vai ver a receita e até formas alternativas de mudar isso no dia a dia. Existem alguns tipos de hipertensão que eles estão atrelados com má qualidade do sono. Por exemplo, a apneia do sono, que é uma das formas da gente conseguir fazer o diagnóstico também. E a apneia do sono é uma outra doença que normalmente está relacionada a problemas de via respiratória, consumo de tabaco, obesidade. Isso tudo são fatores que podem desencadear e aumentar o risco cardiovascular. A questão da prevenção e de olhar a saúde de uma forma muito mais ampliada, isso é o grande diferencial de um médico de família, que é a sua especialidade. Sim. Conta um pouquinho, o que é um médico de família? Ela é uma especialidade médica, assim como muitas outras, existe uma formação específica para isso e a gente usa de algumas ferramentas, acho que é o grande diferencial. Uma dessas ferramentas é justamente o cuidado longitudinal. Então, como existia o conceito do médico antigo, é aquele médico que provavelmente irá te acompanhar desde a infância até o envelhecimento. E isso é de onde vem o conceito de família. Pensar que saúde é o bem-estar biopsicossocial. Então importa muito mais do que só cuidar da doença. Me importa quem é aquela pessoa, como ela vive, o que ela faz, qual é o ambiente que ela vive, é um ambiente estressor, ela tem uma rede de apoio, a família é integrada nesse cuidado. Isso faz com que a gente trace um caminho muito melhor. Um paciente que tem hipertensão, mas que tem outras doenças cardíacas, sem dúvida, nós vamos precisar de um cardiologista. A questão é que essa ponte com o cardiologista vai ser feito por nós. Então, quando eu pedir para um paciente passar com um cardiologista, eu vou mandar referenciado, com explicações do que já foi feito, qual é o tratamento proposto e o que eu espero que esse cardiologista faça, né? Qual é a minha expectativa em relação ao auxílio dele, porque todo paciente que acompanha com médico de família, ele nunca vai ter alta.
é o médico que vai ser a referência. Então, todos os problemas, todas as questões que surgirem podem ser tratadas podem ser voltadas ao médico de família e, a partir daí, traçar um caminho junto. E esse é o grande diferencial do trabalho das clínicas Einstein, que traz todo esse conteúdo, todo esse trabalho, né, de medicina de família, de equipe multi, de olhar ampliado em saúde, né? E, por exemplo, aqui, né, o Tá na Mesa. O Tá na Mesa, ele traz também um pouquinho disso, porque a gente está juntando gastronomia, a gente está juntando nutrição, a gente está juntando questões de saúde, englobando tudo isso num cuidado só. Eu acho que o hábito é muito importante. Hoje as pessoas elas têm o hábito de comer muito fora, de fazer muito pouco em casa. E eu sempre tive o hábito de comer a comida de casa. A gente sempre teve. É que minha mãe sempre cozinhou muito. Então, sempre se comeu demais. Eu acho que daí vem a obesidade, né? E eu talvez até pela minha formação, eu sempre dei preferência para os integrais. E como eu tenho essa coisa de na família todos terem problema, eu fui tentando adaptar a alimentação do dia a dia para o mais saudável. Eu nunca gostei muito de usar a gordura de adição ou muito sal de adição. Então, assim, você pode substituir por ervas, por outras coisas que vão te dar tanto sabor quanto. A gente tem observado nas últimas décadas o padrão alimentar do brasileiro tem mudado. A gente está consumindo cada vez menos alimentos em casa, in natura, cada vez mais ultraprocessados. E isso acaba aumentando o risco de doenças, né? A gente tem que pensar que a alimentação é um grande fator de risco para doenças. Então, a gente está comendo cada vez menos frutas, verduras, legumes, grãos integrais. Por outro lado, o consumo de embutidos, como por exemplo, presunto, salsicha, o consumo de carnes processadas, como os empanados, como as carnes já prontas, né, compradas com tempero. O consumo de bebidas adoçadas também aumentou muito, como refrigerantes e sucos industrializados. Então, o nosso padrão alimentar virou um grande fator de risco do desenvolvimento de doenças e também de hipertensão. Então, quando a gente fala em prevenção, nada melhor do que a gente falar em voltar a se alimentar com comida de verdade. Novos hábitos, na realidade. Exato, a gente voltar a consumir mais comida feita em casa, resgatar o hábito de cozinhar. A gente talvez ter hortinha em casa, pequenas quantidades na varanda do apartamento, só para poder ter sempre um tempero fresco à mão e não precisar de temperos industrializados. Aliás, falando em hipertensão, né, o uso de temperos industrializados é uma coisa que a gente tem que evitar. Eles têm muito sódio, muitos aditivos químicos, gordura nem sempre de boa qualidade, que acaba atrapalhando a nossa alimentação saudável. Muito importante a gente falar que você pode fazer o caldo em casa. E você pode congelar em cubinhos, na caminha de gelo. Exatamente. E vai usando conforme a necessidade. Quando a gente fala de comidas prontas, normalmente as pessoas acabam indo para os fast foods, para as refeições já prontas, já congeladas, sempre com a alegação de praticidade, rapidez, já está na mão, está pronto em qualquer momento. Mas se a gente se organizar em casa, com receitas chaves, como um caldo de legumes, por exemplo, deixar congelado, a gente vai ter essas preparações sempre à mão também, com a mesma praticidade, a mesma rapidez e com muito mais qualidade de saúde. E sem contar que é muito mais saboroso, né? Exatamente. Aliás, quando a gente compra um tempero pronto, a gente acha que está comprando muitos temperos, mas na verdade tem muito aditivo químico ali, aqueles nomes desconhecidos que normalmente a gente nem tem na nossa cozinha. Então, melhor usar o nosso tempero de casa mesmo. Não é um hábito ainda, eu acho que isso está melhorando um pouco, a leitura do rótulo. Sim. Sim, aliás, ler os rótulos dos alimentos é essencial, porque já que a gente consome industrializados, a gente tem que, no mínimo, saber o que está consumindo. Eu gosto de falar assim, se você olha para um rótulo e sua avó não consegue identificar a maior parte daqueles ingredientes, não compre. Exatamente. E quanto menos ingredientes tiver naquele rótulo, melhor ainda. Né? A gente não quer dizer que
em alguns momentos não se possa consumir alimentos industrializados ou sair para comer fora, né? Isso também faz parte de um contexto social super importante para quando a gente fala de ser saudável. A questão é ser o equilíbrio. O que mais se faz? E hoje isso está invertido, né? Então o que mais se faz é industrializado, e aí chega de final de semana, faz uma refeição em casa. A gente tem que voltar a fita. Quando eu falo em casa, não quer dizer que tem que ser em casa, mas, por exemplo, fazer em casa e levar a marmita, fazer em casa e pôr na lancheira do filho, isso também é o se alimentar, né, de comida caseira, né? Quando a gente incentiva a leitura de rótulos do alimento, é justamente para saber fazer boas escolhas. Nem tudo industrializado é ruim. A indústria de alimentos facilita muito a nossa vida. Então, a gente lendo o rótulo do alimento, a gente consegue identificar o que é melhor. A gente utiliza muito a nova classificação de alimentos, que classifica os alimentos de acordo com o grau de processamento. Então, existem aqueles in natura, os minimamente processados, os processados e os ultraprocessados. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. Então, milho, por exemplo. O milho, in natura, se eu comprar, por exemplo, uma farinha de milho ou um milho de pipoca, ele sofreu um processamento, mas ele continua sendo só milho. Ele é minimamente processado. Se esse milho está em conserva com água e sal, ele já teve adição de um ingrediente, que é o sal. Então, ele já é considerado um alimento processado. Até aqui, está bem compatível com uma alimentação saudável. São, então, esses famosos ultraprocessados? São aquelas formulações, aqueles produtos alimentícios que geralmente têm uma lista de ingredientes grande, geralmente 5 ou mais ingredientes. Ele já perde um pouco a característica do alimento de verdade. Ele tem adição, geralmente, de elevadas quantidades de sal, de açúcar, de gorduras principalmente hidrogenadas, e eles também levam aditivos químicos na composição, aqueles nomes que normalmente a gente não reconhece muito bem. Entrando aí no exemplo do milho, seria, por exemplo, o salgadinho de milho de pacote. Isso seria um ultraprocessado. Então, os ultraprocessados, em geral, a gente deve evitar na nossa alimentação habitual, que aí sim a gente consegue, né, ter uma alimentação mais saudável. A pipoca de micro-ondas entraria em qual? Porque ela tem todos os aditivos, né? Exatamente. A pipoca de micro-ondas já entraria como ultraprocessado, porque além do milho de pipoca, ele tem adição de gordura e outros aditivos químicos. Então, pensando numa alimentação saudável, seria um alimento a ser evitado. Exatamente. Melhor comprar o milho e fazer na panela. Exatamente. Melhor fazer na panela. Todos os alimentos podem conter quantidades muito pequenas de sódio. Então, o sódio naturalmente presente nos alimentos não é muito a nossa preocupação. A gente preocupa mais com o sódio de adição, que é aquele que a gente adiciona na nossa comida, e geralmente o brasileiro consome mais sal do que deveria. Sim. Aliás, os últimos dados mostram que a gente consome o dobro de sal que a gente deveria consumir. Exato. E pior do que isso, a gente aumentou muito o consumo de alimentos ultraprocessados. E esses alimentos já vêm com muito sódio na composição. Por isso, o nosso consumo de sódio costuma ser além do ideal. Como o sódio está muito presente nos alimentos ultraprocessados, não só nos que são salgados. Sim. O sódio, além de estar presente no sal, né, no cloreto de sódio, ele está presente em vários aditivos químicos que são usados como conservante, não necessariamente para salgar o alimento. Então, alimentos que são doces, por exemplo, bebidas adoçadas, podem ter bastante adição de sódio. Então, às vezes, as pessoas não percebem que estão consumindo o sódio de maneira tão elevada. Porque elas pensam, mas eu não coloco sal em nada. Mas Exatamente. ela usa a maior parte dos ingredientes que ela utiliza, tem aditivos, tem já sal ali adicionado. E então quem ela cai não na percebe. armadilha de usar temperos industrializados com muita frequência, também normalmente costuma ter um consumo de sódio elevado. Se a gente observar o rótulo do alimento, a gente vai ver que um sachê, um tabletinho de tempero pronto, pode conter até 80% do sódio que a gente deveria consumir no dia todo. E a gente retomar esse hábito de comida de verdade e de temperos naturais para prevenir e também trazer um novo hábito e novas estratégias para a gente aplicar no dia a dia.